aí, já ouviu falar sobre a lei ou princípio de Pareto, também conhecido como 80-20? Não? Fica aí então que eu vou te explicar, beleza? O que diz Vilfredo Pareto? Vilfredo Pareto foi um economista italiano que ele diz o seguinte, que 80% dos problemas estão em 20% das causas. 80% dos problemas estão em 20% das causas. Vou trazer um exemplo, brincadeira, hein, gente? Mas vou trazer um exemplo aqui da minha família. Nós somos em 5 em casa. Eu, a patroa Raquel, os meus filhos Gabriel e Sara e a Pop, que é a nossa cachorrinha. A Pop dá um trabalhinho básico, xixi e cocô, que tem que retirar e também dar comida e água. O Gabriel e a Sara, tá? O Gabriel e a Sara, criança não trabalha, criança dá trabalho. Então, trabalho do dia a dia mesmo, de educar e etc e tal. A Raquel, patroa esforçada, cuida de toda a família e não deixa a peteca cair. E o Paulo aqui? O Paulo não ajuda a lavar louça, o Paulo não ajuda a limpar a casa, o Paulo não ajuda a tirar o lixo e ainda chega chapadão em casa. Então, o que diz Pareto? Que o Paulo traz 80% dos problemas de casa e o Paulo representa 20%. Conseguiu entender o que é a lei do Pareto? Gente, isso é muito importante. Vamos trazer uma aplicação prática na área de finanças, que é a minha especialidade. No dia a dia, na parte consultiva, eu explico muito isso para os nossos clientes, para os nossos mentorados, tá? Por quê? Porque é importante, porque no dia a dia hoje, com a correria do nosso dia a dia, cara, fica quase impossível querer cuidar de tudo. E se você entende a lei do Pareto, você foca no que é necessário. Beleza? Vamos lá. Então vamos aqui para a parte de... Vamos dividir aqui, ó, em faturamento e gastos. Vamos imaginar aqui no faturamento que a empresa XPTO, ela tem 2 clientes, tá? Um cliente A que fatura 80 mil e um cliente B que fatura 20 mil. Num total de faturamento de 100K. Se eu entendo a lei do Pareto, eu entendo também o risco. Olha o risco, e acontece na prática, tá, gente? Olha o risco. A grande concentração, tá, do faturamento dele está no quê? Em um cliente só. Imagina só que esse cliente fala: "Tchau, pessoal!" E aí, o que acontece? A empresa dançou. Eu já vi acontecer na prática. Se o pessoal entendesse a lei do Pareto, a atenção, que, cara, o que eu tenho, Paulo, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que pulverizar a minha carteira. É um risco muito grande, entendendo a lei do Pareto, por mais que ele representa 80% do meu faturamento, é legal, é uma garantia. Se por trás tem um contrato, menos mal, mas a maioria não tem. Então, o que acontece? O risco é grande, lei do Pareto. Eu vou cuidar para que isso se pulverize no meu faturamento. Beleza? Vamos um pouquinho para os gastos agora. Os gastos, vou fechar ele em 100K cada um aqui. O previsto é 10 de imposto, 40 de custo variável, 20% de despesa, 10 de investimento e 20 para os sócios. Fechou os 100 mil aqui, por exemplo. O que acontece? Aqui é um previsto. O realizado, eu gastei 10% a mais de imposto. Gastei 12. Ao invés de gastar 10, gastei 12. Custo variável foi de 40 para 60. Cresceu 50%. Despesa cresceu 10%. Investimento cresceu 10%. E o sócio, que era para ter levado 20K, 20 mil, ficou devendo menos 5 no banco. Olha o que acontece na vida como ela é. Ninguém quer atacar, lembra da lei do Pareto? Aonde eu tenho que atacar? Eu tenho que atacar o custo variável, que representou 50% do meu aumento. Então, assim, primeiro que a maioria não faz previsto e realizado, a maioria não faz orçamento. Então, você não consegue ter um norte, tá? Você não consegue ter um norte. O segundo, que a maioria fica procurando pelo em ovo, quer cortar aonde não tem que cortar. Às vezes vai sonegar o imposto para reduzir o imposto. E o problema não está lá. Às vezes quer cortar
o estagiário que ganha R$ 1.500, R$ 1.200. O problema não está lá. O problema está onde? No custo variável. E é onde a pessoa não quer mexer. Quando você entende a lei de Pareto, você entende que você tem que atacar o quê? Aonde está o problema. Então ele representa aqui, ó, entre os 5 itens, ele representa 20%. Então onde que eu tenho que atacar? Os 20% para resolver o quê? Os 80%. Entendeu? Então guarde. Isso serve para tudo, serve para brincadeira. Pô, não vai mandar o maridão embora, hein? Nem a esposa. Vamos cuidar, né? A vida como ela é. Então, assim, não adianta querer ficar querendo agarrar tudo. Lembre sempre da lei do Pareto. 80-20. Tenho certeza que ele vai te ajudar, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Valeu, até mais!